Boa noite, presidente. Boa noite. É um prazer tê-los conosco na redação da Rádio França Internacional. E eu queria começar com uma pergunta mais genérica. O que aconteceu com o Brasil? Uma transformação muito grande, né? Porque o sistema político, tal como ele foi montado por nós mesmos, na Constituição de 88, eu acho que chegou ao fim de um ciclo. Houve uma espécie de desmoralização de muitos setores da vida política. Houve também um processo de corrupção que corroeu bastante o poder no Brasil e um desencantamento do povo, né? E o povo reagiu escolhendo um candidato que era pouco conhecido, na verdade, mas que aparecia como se fosse uma ruptura com tudo que tinha sido feito anteriormente. E voltou dessa maneira. Não acho que isso signifique o fim da democracia. Na França, muitas pessoas acreditam que foi. Não, é mais complexo do que isso, são ciclos, né? E é preciso refazer o sistema político, recriar confiança nas pessoas. Quem vai ser capaz disso é a questão. Mas se não é o fim da democracia, como pregam, é um sinal de uma crise na democracia? Bom, as democracias estão em crise. Em geral, onde há democracia representativa, mesmo aqui na França, vê-se que há um certo desencontro entre a vontade das pessoas e a representação delas na vida política, né? Então, nesse sentido, sim. E você tem hoje novas formas de comunicação, que são fundamentais, que conectam as pessoas com muito mais velocidade, independentemente das instituições, até das posições sociais e tudo mais. Então, nesse sentido, é uma transformação. Se chamar de crise, é uma crise. No nosso caso, além disso, você tem um problema mais sério, que é a desmoralização. Não é só uma crise de desajustamento das regras democráticas da vida social, mas também de corrupção do próprio poder, que ficou visível, ficou bastante repulsa da população. Então, nesse sentido, sim. Há riscos para a democracia? Sempre há riscos para a democracia. A democracia, eu acho que era o Sérgio Buarque de Holanda quem dizia isso, é uma plantinha tenra, você tem que regar todo dia, tem que molhar para ela poder vicejar, para florescer. Então, eu não vou dizer que não haja sempre perigo de uma tentativa de um autoritarismo. Eu já passei momentos tão difíceis no Brasil, sei como é isso. Mas, por enquanto, nós temos bastante liberdade na imprensa, na movimentação social. Vamos ver o governo como é que ele vai se posicionar. Eu pessoalmente, tenho discrepâncias grandes com a visão de alguns setores do governo. Mas isso faz parte do jogo. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Quando as pessoas que ganham querem evitar que haja a mudança de governo, que haja eleições, que haja liberdade, aí complica. Aí você tem uma crise mais profunda. Eu não acho que nós não chegamos a esse ponto, a meu ver. O senhor se coloca como oposição a esse governo e numa entrevista recente eu vi que o senhor falou que se ele for um governo de extrema-direita, o senhor seria oposição. O senhor ainda tem essa dúvida se é um Não, não tenho dúvida. Eu seria oposição de qualquer maneira, eu não votei nele. Eu não votei nele porque eu tinha outro candidato, outro partido, e porque eu também não concordo com as ideias fundamentais de que ele expressou durante a campanha. Agora, isso não me leva a dizer que o governo vai ser um governo que quebre a regra democrática. Isso é outra coisa. Eu discordo da orientação política. E acho que o que eu tentei dizer foi o seguinte: na votação, não houve uma votação de escolhas entre esquerda e direita, entre democracia e ditadura. Isso não estava em jogo. Estava em jogo essa irritação, a qual já me manifestei da população, contra a corrupção e pela existência de uma violência espraiada no país. Queriam ordem. Foi mais em função de simbolizar a ordem e não estar vinculado a processos corruptivos que levou à eleição. Isso não quer dizer que o governo não tenha elementos dentro dele que sejam de direita. Tem. São pessoas que têm visão, a meu ver, bastante reacionária. E de extrema-direita? Extrema-direita, com visão bastante reacionária. E alguns setores. Agora, isso vai prevalecer? Aí depende. Depende do jogo da sociedade, depende da resistência do parlamento, da imprensa. Não é tão simples assim. As pessoas, quando ganham, não fazem tudo o que querem. Eu fui presidente, eu não fiz tudo o que eu queria. Não se consegue, porque a sociedade existe, né? Então, eu acho que a oposição precisa sempre existir. Na democracia, é necessário que haja oposição. Agora, a oposição, a meu ver, que não pode ser destrutiva. Não dizer tudo que vai ser feito pelo governo é errado porque vem do governo. Não sei. O que for errado, sou contra.
O que não tiver errado, por que eu vou estar contra? O errado em sentido do quê? Do bem-estar do povo, do crescimento da economia, da manutenção das regras democráticas. Se houver e quando houver atentado contra essas questões, eu acho que quem está na oposição deve protestar, reagir. E o senhor acaba de dizer, então, que não votou no Bolsonaro. E por que, num momento tão decisivo da história do Brasil, na época antes das eleições, o senhor não declarou voto ou não declarou apoio a Haddad? Isso é outra coisa, porque eu nunca estive de acordo também com as posições do PT, que levaram à situação de bastante descalabro que nós estamos. Eu me dou com o Haddad, pessoalmente. E não tem nada pessoal contra ele, ao contrário. Agora, ele representou, ele botou uma máscara de Lula. Bom, o Lula fez coisas positivas, sem dúvida, também. Mas, ao mesmo tempo, é responsável pelas transformações negativas ocorridas na vida política brasileira. Então, há momentos em que a gente tem que ter noção de que, bom, eu não estou nem cá nem lá. Não é minha escolha. Eu não sou obrigado a optar. Se houvesse um risco, digamos, de realmente quebra da democracia, bom, aí sim. Aí sim, depende da avaliação. Eu avaliei dizendo que não, que nós temos capacidade de resistência. Não via nesses termos. Eu sei que muitas pessoas do PT dizem, é o fascismo. Isso a gente não conhecer a história. Não tem fascismo. Como não tem comunismo, na verdade. Os dois lados têm essa visão um pouco antiquada. Não é? Bom, então eu não sou obrigado a fazer uma escolha. Eu não estou escolhendo entre a liberdade e a ditadura, entre o fascismo. Bom, também entre o fascismo e o comunismo é difícil fazer uma escolha, né? Pelo menos para mim. Então eu acho que não sou obrigado a me juntar àqueles que eu não estou de acordo também. Essa questão se deve porque aqui na França eles têm uma tradição de fazer uma frente republicana contra a extrema-direita, né? E recentemente, um pouco antes da eleição, estive na Assembleia Legislativa e entrevistei deputados de direita e de esquerda tradicional, extrema-esquerda, etc. E eles ficaram um pouco assustados de por que o Brasil não fez essa frente democrática. Aqui na França... eu sei. Essa situação, eu conheço bem a vida francesa. Pois é, eu sei que o senhor conhece. Por isso eu cito, essa situação pegou mal, vamos dizer, de não ter havido uma frente democrática. No caso, o candidato Ciro Gomes também não apoiou, estava aqui em Paris, também não declarou voto, nem apoiou. Aqui, em geral, ou as pessoas ou declaram voto ou apoiam diretamente. Mas não houve também nenhum esforço para que houvesse O PT nunca se mostrou aberto nesse sentido. Tão pouco. Então é difícil você encontrar razões para você dizer, bom, fizeram tantas coisas erradas, será que o meu voto vai fortalecer o que está errado? Mas também não vou votar naquele outro que eu não acredito. Então, eu declarei isso, que eu não votaria. Porque eu não vejo a situação como o novo governo vai necessariamente quebrar a democracia. Bom, nesse caso, você tem que fazer uma frente democrática. Mas não foi posto assim lá. Foi posto depois, ou na hora do desespero da campanha final. Aí você apela, mas aí não é o que está em jogo mesmo. Né? Não, eram outras questões que estavam em jogo além dessas. Nós não estava nessa... Não há símile com o Front Populaire, né? Que é uma ideia europeia. No momento em que você tinha muito nitidamente o comunismo por um lado, a democracia pelo outro, e você tinha essa questão da liberdade como em jogo e tal. Talvez eu esteja equivocado, vamos ver daqui a pouco. Tomara que eu não esteja, porque se eu estiver é ruim, porque significa que nós vamos ter que lutar pela liberdade. Né? E aí não há dúvida que eu luto. Já lutei outras vezes, né? E não teria nenhuma dificuldade em tomar, ainda mais agora, a essa altura da vida, eu digo o que eu penso. Né? Eu não achei que valesse a pena eu comprometer a minha posição de pensamento em função de uma candidatura que se dizia progressista, mas que tem atrás de si as marcas do desastre que houve no Brasil, estagnação da economia, pauperização, não intencionada, mas como consequência de muitos malfeitos havidos e muita corrupção. Corrupção não é pessoal só, das instituições, é mais grave. Mas essa corrupção das instituições já não existia antes? Não é um caso crônico no aí Brasil? é uma diferença. Você pode dizer, sempre houve corrupção, sempre haverá essas coisas. Não é isso, não. É a organização da corrupção como base do poder. É outra coisa, muito mais grave. Não é a corrupção de A, de B ou de C, que é a má conduta pessoal. Está errado.
Mas, além disso, você tem aqui a organização de um sistema que passava por utilização de empresas públicas para financiar empresas privadas que financiavam partidos, de uma maneira sistemática. Isso é algo muito contra a democracia, contra a liberdade, no fundo, né? E eu não posso escolher este lado contra o outro. Por que eu vou escolher esse lado? Não vou. Não. Qual a sua opinião em relação à Operação Lava Jato? O senhor apoiou, apoia Eu sempre apoiei. Eu sempre apoiei. O que ela exagerou, ela exagera. Vou dar um exemplo. Há um governador que é do meu partido, o PSDB, de Minas Gerais, está condenado a 21 anos de prisão. O que é que ele fez? Ele, não sei se fez alguma coisa. Algumas pessoas, um deles foi ministro do governo Lula, mas que era secretário dele na época, fizeram um contrato com o governo que, na verdade, foi para usar dinheiro para a campanha dele. Foi condenado a 21 anos. É um exagero, né? Bom, mas foi condenado. Como é que você resolve isso? Apelando, porque a justiça funciona. Você não pode dizer que haja uma perseguição política no Brasil. Há muita gente da política que está sendo condenada, mas por acusações de corrupção, de mau uso do dinheiro público, né? Você pode discutir isso na justiça, pode discutir se a pena é correta. Muitas coisas, às vezes, acontecem no Brasil de hoje com a ética de hoje julgando o passado, quando aquilo não era considerado como tão errado assim. Eu sei disso, né? Bom, então eu sou contra todo fundamentalismo, todo esse extremismo de que eu vou matar, acontecer. Não, a Lava Jato também tem que ver, mas os juízes da Lava Jato são da primeira instância. Depois você recorre à segunda instância. Depois você recorre ao Supremo Tribunal Federal. Quando todas essas instâncias dizem não, é culpado, o que eu vou fazer? Ou eu acredito que a justiça existe, a democracia existe, ou eu faço o quê? Né? Voltando ao governo Bolsonaro, já estamos no 14º dia de seu governo. Qual a sua avaliação desses primeiros dias? E se o senhor acha que o fato de o Brasil ter eleito um presidente de extrema-direita vai afetar negativamente a sua imagem no resto do mundo e particularmente na França? Vamos começar por aí, afeta. Claro que afeta. A percepção no resto do mundo, e particularmente na França, é negativa. Agora, houve uma coisa bastante complicada, recusar o pacto de imigração, dizer que vai sair da Convenção sobre o Clima. São posições difíceis de você imaginar que o mundo aceite com aplausos. Não vai aceitar com aplausos. Dentro do governo, eu acho que existem setores que são ultraliberais na parte econômica. Setores que são culturalmente atrasados, reacionários. E setores que são fora do mundo, démodé. E como fazer para que isso funcione, né? Esse é um ponto. É difícil ver. Que eles se entendam. É difícil ver. Você vê que no começo do governo está vendo muita cabeçada. Um diz uma coisa, outro diz outra, diz e tal. Eu sou prudente, eu fui presidente, eu sei que é difícil. Eu não gosto de jogar pedra toda hora. E, às vezes, no começo, as pessoas custam a se ajeitar. Mas aí é mais do que isso. Há realmente setores muito desencontrados, né? E o que vai acontecer? Eu sou brasileiro, em primeiro lugar. O partido, para mim, vem depois. Eu sou brasileiro e quero que o bem-estar do povo. E tenho uma visão de mundo. Acredito na humanidade, acho que tem valores universais, direitos humanos, essa coisa toda. Então, tem que olhar desse ângulo. Eu torço para que não façam erros. Eu não torço para que errem. Eu não fico jogando pedra. Deixa ver o que vai acontecer. Estão dando cabeçada? Então. E voltando ainda ao tema das eleições, o senhor acha que após o impeachment, que depois, sem provas da presidenta Dilma Rousseff... Não, sem prova não. Não, depois, que isso? Depois julgaram que não houve. Como não? Não. Eu assisti vários impeachments, infelizmente, né? O presidente Collor sofreu impeachment por uma coisa menor, em comparação com o impeachment da presidente Dilma. Não foi pessoal da presidente Dilma, e talvez tenha sido pessoal também, não sei, do presidente Collor. Mas ela feriu a lei diretamente de responsabilidade fiscal. Mas ela não foi penalizada, né? Eles então julgaram que não foi. Não é crime pessoal dela. Não é crime pessoal. Eu vou dar um outro exemplo. O presidente Collor, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que assume a presidência do Senado para o impeachment, assistiu todo o processo e esteve de acordo com o julgamento que ele sofreu o impeachment. Depois, ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a acusação, nesse aspecto,
era de que ele tinha recebido um Fiat Elba, mas ele não deu nada em troca, então não é peculato. É discutível moralmente, mas não é peculato. Então, o impeachment é um processo que geralmente é político. Quando o governo para de governar, as forças do Congresso então se organizam para dar uma saída. E quando, além de parar de governar, tem algum motivo constitucional e legal, você pega aquele motivo, olha, por isso. Na verdade, além disso, a paralisação das decisões. Sim, mas ficou claro, então, que a paralisação foi feita, o Congresso ficou um ano praticamente sem paralisado, vamos dizer, e acharam motivo para o impeachment. Mas, não, eu não concordo com isso, não. Okay. Eu fui muito relutante contra o impeachment, sempre fui. De todos os presidentes, eu fui relutante sempre, mesmo do Collor. Por quê? Porque o impeachment é um processo violento, que altera a coisa. Mas eu não posso negar que houve base legal. Houve base legal. Okay. Né? Agora, no fundo, é uma questão legal e política, perda de força. Quando o presidente não tem mais capacidade de governar. Né? Isso leva também à paralisação. E quando há paralisação, tem que dar uma saída. Mas tem que haver uma base também legal. Ok, mas então, voltando assim, o senhor considera que essa eleição que ocorreu depois desse contexto do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, do julgamento e prisão de Lula, que era o candidato mais cotado nas pesquisas e que foi questionável pela ONU, por alguns juristas internacionais? Perdão, a ONU não questionou ninguém. Houve um comitê de um órgão da ONU que levantou a suposição. Eu já fui 3 vezes, depor no processo do presidente Lula a pedido dos advogados do presidente Lula em defesa. Fui 3 vezes. Em defesa? Não sei se ele faria isso por mim. Mas isso não quer dizer que eu ache que ele foi condenado injustamente. O juiz que vai condenar tem que ver prova do quê? Tem prova ou não tem prova? Né? Não acho que tenha sido uma perseguição política. Pessoas de todos os partidos estão indo para prisão ou para alguma forma de sanção. Agora, eu posso não concordar, por exemplo, a pena foi exagerada, mas não posso aceitar que não houve prova, porque eu seria dizer, bom, então não tem justiça no Brasil. Porque são várias instâncias, não é uma, são várias instâncias. Por que a ONU vai decidir isso? E não foi a ONU, não tem, queria que concorrer, mas a lei diz que não. O que fez essa lei? Fui eu? Não, foi o presidente Lula. Fez a lei de que você, quando é condenado por certas coisas, você não pode ser candidato. Claro, mas existem diferentes narrativas e há... Narrativa é outra coisa, estou dizendo fatos. Sim, e há uma parte da sociedade brasileira, mesmo internacional, que reagiu, que vê isso como um fato questionável, assim como impeachment. Mas eu não posso concordar, porque eu sou brasileiro e fui presidente, tem uma justiça funcionando. Se eu concordar com isso, eu digo que não há democracia, porque não é a justiça que está funcionando. Ela está funcionando. Tem todos os planos, as etapas de liberdade, as etapas de questionamento, as instâncias, tudo está funcionando. Nós não vivemos uma situação de arbítrio no Brasil. Precisa ser claro nisso. Eu acho que o narrativo é uma coisa, fato é outra coisa. Narrativa é política. Politicamente, você vai sempre ser mais conveniente dizer, não, pegaram um inocente. Eu não estou dizendo que seja culpado, eu não sou juiz. Eu nunca disse, nunca. Já disse que fui depor do que eu sabia, a favor, não contra, do que eu sabia. Mas eu acho que os juízes são responsáveis. Mas uma eleição que aconteceu nesse contexto e ainda incluindo as fake news com esse fenômeno das mídias sociais. Sim, tem muito. Então, Quer uma? Diz que eu tenho um apartamento em Paris, se quiserem eu ter. Então, uma eleição que aconteceu nesse contexto, com fatos questionáveis e com fake news, etc., ela ocorreu dentro do jogo democrático? Mas como? Qual é o jogo que não é democrático? Por que não foi democrático? Fake news tem em toda parte. O juiz não está julgando a partir de fake news, está julgando a partir de fatos, testemunhos, depoimentos, declarações, é assim que julga. E errou um, vai o outro, todos estão errados. É um pouco exagerado. Né? Se você não tem liberdade, você tem um arbítrio, aí é uma coisa, mas não é o caso do Brasil. Eu acho, é um exagero, posso achar isso. E acho, em vários casos, é um exagero. Mas não vou dizer que seja por intenção de perseguir ou porque não tem democracia. Tem. Está funcionando.
Mas não está em crise, ou não está em um momento de ruptura? Sim, mas não aí. O que está de ruptura é outra coisa, é a crença do povo nas autoridades. E o fato das autoridades terem abusado, ou pelo menos serem percebidas como tendo abusado do poder para fins pessoais, de corrupção. Essa é a crise de confiança. Mas não é a crise de confiança no sistema, nem na liberdade de imprensa, nem a liberdade de imprensa é total no Brasil. Onde é que não há liberdade? Né? Tem liberdade de imprensa. Você tem a justiça é independente. Ela volta para cá, para lá não acontece nada. As pessoas, quem tem receio, outro dia me perguntaram a mim, o senhor tem medo de alguma coisa? Eu não tenho medo de nada. Tenho medo de Papai Noel, de bicho papão, mas não tenho medo por quê? Porque eu não fiz crime. Não tenho, e no Brasil não há uma situação em que você já foi assim. Fui para o exílio, eu perdi a cátedra, eu tive preso, puseram um capuz na minha cara. Era outra época, não havia lei, não havia defesa, né? A partir de suposições, mas não é o caso hoje. Mas o senhor concorda que Bolsonaro tem tendências autoritárias? Não há dúvida. Ele tem declarações que, a meu ver, são autoritárias. Isso. Agora, uma coisa é a pessoa ser autoritária, outra coisa é poder praticar o autoritarismo. Aí depende das instituições e da reação. Não é? Tem pessoas que têm tendência autoritária, né? Formação autoritária, outros não têm. Mas na política o que conta não é se você como pessoa tem impulsos de tal tipo. É bom, eu prefiro que não tenha esse impulso. Mas se tiver, você tem que ter contido, a lei contém. Por enquanto não houve quebra de lei. Mas eu falei com alguns juristas franceses e eles falam que a tendência não é que ele mude as leis, mas que ele enfraqueça a fiscalização, como no caso ambiental, por exemplo. Mas por enquanto é uma suposição, como no caso de... Ambiental. Não vai acabar com o IBAMA, mas Não, isso é outra coisa, eu concordo. Eu acho que a orientação política, por exemplo, do clima, a meu ver, está equivocada. Está equivocada. Não sei como é que vão fazer, mas você tem, se for diminuir a fiscalização, o que a sociedade tem que fazer? Exigir a fiscalização. Enquanto você tiver liberdade, você grita para exigir a fiscalização. Né? Enfim, eu não concordo com certas posições políticas, mas também não posso concordar que houve a quebra da democracia no Brasil, porque não houve. A votação houve lá, votou o povo. Votou do jeito que eu votei? Não. Eu vou me conformar? Vou, porque eu sou democrata. Aceito que na democracia vigora a vontade da maioria. Agora eu queria voltar um pouquinho no tempo, relembrar a sua candidatura a prefeito de São Paulo em 1985. Faz tanto tempo. Não, só para citar um fato que aqui na França é visto um pouco como anedótico, que a suposição de que o senhor fosse ateu aparentemente levou a uma não eleição, né? Uma perda da eleição. E hoje em dia, 2018, ano passado, no Brasil os evangélicos são uma força crescente, importante e que podem mesmo decidir uma eleição. Qual a avaliação que o senhor faz disso? E é possível no Brasil separar política de religião? Vamos ver, primeiro no meu caso. Eu não perdi por causa disso. Eu perdi porque o outro candidato, que era o Jânio Quadros, foi presidente da República, foi prefeito, era muito mais experimentado do que eu. E tinha muito mais capacidade de tocar nas pessoas, aos interesses populares do que eu tinha naquela ocasião. Essa é a questão de uma pergunta que foi feita de um pouco de malícia, e a minha resposta foi a seguinte: não tem que perguntar se eu acredito ou não em Deus, isso é uma questão pessoal. Tem que perguntar se eu respeito ou não as religiões. E hoje em dia o senhor diria a mesma coisa? Diria. Eu acho que isso é uma questão de foro íntimo. O que você tem que respeitar as religiões, todas as religiões, a diversidade das religiões e a não religião. Eu acho que tem que respeitar. Agora, os protestantes são uma força no Brasil. É a única força? Não é, mas ela é uma força que tem vigor porque ela está muito rente ao povo. A Igreja Católica, na qual pelo menos eu fui formado, perdeu vigência efetividade na vida cotidiana das pessoas. Enquanto que certas tendências pentecostalistas e novas formas de protestantismo evangélicas passaram a ter maior presença. E é uma parte considerável da população que é evangélica. Bom, mas eu acho que é preciso evitar a transformação do Estado num Estado que seja católico, seja evangélico ou seja ateu. O Estado não pode ser nada disso, tem que aceitar a diversidade. Né? Então, eu acho que quem é democrata tem que estar atento a isso. Né? Agora, o resto é pregação. Quer dizer, uns conseguiram convencer mais os outros, o que é que você vai fazer?
Mas o senhor acha possível separar a religião de política no Brasil? Olha, depende do momento, né? Em certos momentos houve muita junção, em outros não, né? Eu não creio que o Brasil seja um país propriamente, onde a política seja propriamente religiosa. A laicidade ainda impera como uma regra do Estado no Brasil, né? Como na França. A França mais, o Estado é laico, né? O que não quer dizer que não haja católicos ou protestantes aqui. O Estado é que não pode ser, né? Se houver tentativa no Brasil de transformar o Estado num Estado de qualquer religião, eu acho que está errado, né? Há uma influência de grupos evangélicos no governo Bolsonaro. Ele disse que ele é católico, a mulher que é protestante. O que Mas ele foi batizado no Rio Jordão. Está bem, mas ele disse que é católico. Bom, tudo bem, pode ser o que ele quiser. Isso não, o que ele não pode é usar, seja um lado, seja o outro, ou seja qualquer outra religião, como argumento para tomar uma decisão política. Aí eu acho que está errado. Uhum. E agora, falando do seu partido, o PSDB teve, como candidato Geraldo Alckmin, 4% nas eleições presidenciais e tem um quadro como o do João Dória, que é governador de São Paulo, o estado mais importante do Brasil, financeiramente, economicamente, que declarou apoio a Bolsonaro. Então, eu queria saber qual o futuro do PSDB nesse contexto. Vamos por partes. Primeiro, o PSDB controla São Paulo há muitos anos, né? Pessoalmente, eu acho que a variação é boa, quando você tem chance de voltar e tal e coisa, porque depois, quando você fica muito tempo, você fica um pouco fossilizado. Bom, o que não quer dizer que eu não tenho, que eu, no caso de São Paulo, não tenha razões para ter votado, pode ser, tudo bem, votaram no João Dória. Bem, ele apoiou o Bolsonaro, outros também apoiaram o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro estava com força popular e os políticos procuram aproximação daqueles que têm força popular. Eu acho errado. Eu sou uma pessoa de convicções, eu acho que, enfim, pode ser que eu seja um mau político. Fui presidente por acaso, mas fui reeleito, né? E nunca mudei meu ponto de vista. Eu acho que a gente não deve se precipitar nessas coisas. Eu acho que o PSDB não devia se precipitar, uma vez que perdeu a eleição. Quando você perde a eleição, o povo diz, olha, você não, você fica na oposição. Oposição não quer dizer jogar pedra em quem está para o governo. Eu sofri muita pedrada, do PT. Muita pedrada, não só do PT, mas muita pedrada. Coisas que eram normais de fazer, porque era para ser oposição. Não é meu ponto de vista, né? O que eu não queria que fizesse comigo, eu não vou fazer com o outro também. Errou, se eu achar que errou, cada um acha o seu, eu vou criticar, né? O PSDB sofreu, como todos os partidos, de um processo de desabaram os partidos. Não foi só o PSDB, PMDB desabou, todos os partidos desabaram. O partido que ganhou chama-se PSL, eu não sei nem o que quer dizer, né? E não tem organicidade. Ganhou o Bolsonaro, não foi uma irritação, um momento do Brasil. Bom, como eu sou democrata, eu acho que é bom que se organize os partidos. Vão poder se organizar? Vão ser refundados? Vai ter uma nova política? Vai ser capaz de... Qual vai ser a mensagem? O PSDB está nessa dúvida. Qual é a mensagem dele? Se ele pensar no curto prazo, quiser lugar no governo, vai ter. E daí? Nada, do ponto de vista de futuro. Eu acho que tem que olhar o que você acredita. E insistir no que você acredita, tentar convencer o outro, claro que a menos que o outro te convença, né? Os partidos estão num momento do Brasil em que eles representam pouco. Quem é o eleitor do Brasil? É o cidadão? Será que é? Ou é o clube de futebol, a empresa, a prefeitura, o intermediário que leva ao voto? Eu acho que nós devíamos começar mudando o sistema eleitoral, descentralizar o voto, deixar o candidato mais próximo do povo. Isso é o que eu acho, vai custar fazer, porque o Congresso foi eleito de outra maneira e tal. Mas acho que nós vamos ter que... não dá como esconder o fato de que nós passamos por um momento de grande desarticulação das forças partidárias no Brasil. Grande desarticulação, né? E o PSDB está no meio disso, né? Vai sobreviver? Depende dele ser capaz de encontrar uma mensagem e representar efetivamente uma sociedade que é fragmentada. Como é que você une essa sociedade que está toda fragmentada? Pela globalização, pela mobilidade ocupacional, pelas novas tecnologias, por muitas razões. O que vai dar coesão? O PSDB vai ser capaz de dar coesão a alguma coisa? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, como sociólogo, né? E como tenho com relação aos outros partidos também, porque a transformação é muito grande. Aqui na França, não é isso também? De repente elegeu Macron, um movimento.
Cadê? Agora vai para a rua é o Gilet Rouge, não sei o quê. Né? Cadê o Partido Comunista, que era tão poderoso aqui? Cadê o Partido Socialista? Isso está acontecendo em várias partes do mundo. Né? Nós estamos vivendo, eu até diria, no meu último livro que eu escrevi há algum tempo, algum ano, que nós estamos começando uma nova era. Isso é forte como expressão. Quando você está no começo de uma nova era, você não tem muita certeza sobre como é que ela vai ser. É assim que está acontecendo na vida política hoje no mundo. Onde é que não tem crise? Em país autoritário, porque não tem democracia representativa. Onde tem, tem crise. E então, já que o senhor citou os coletes amarelos, o senhor está acompanhando esse movimento? Se já tem alguma opinião formada sobre o movimento em si e sobre a atitude do presidente Emmanuel Macron? Eu conheço pouco. Eu cheguei à França ontem. Eu estava na Itália. Cheguei à França ontem. Eu não gosto de falar sobre o que eu não sei. Eu vejo tanta gente opinando sobre o Brasil sem saber muito, né? Eu prefiro não avançar opiniões improvisadas sobre isso aqui. Eu vivi a França de 68. Eu era professor em Nanterre. Então eu vi o movimento social, vi polícia francesa. Eu morava aqui perto de Saint-Germain. E o senhor viveu, então, como professor, um movimento que começou com os estudantes, né? Como foi isso? Ué, foi fantástico. Foi um momento em que você percebia que a sociedade queria discutir a sua própria vida. Era um momento de existencial, a liberdade, não sei o quê. Foi muito bonito. Ao mesmo tempo havia luta trabalhadora, sindicatos e tal. Juntou, houve uma fusão. E depois veio o De Gaulle, que ganhou de todos, porque garantiu a base militar dele, e as maiores manifestações que eu vi em Paris foram pró-De Gaulle. Não foram as nossas, que eram nossas, as dos estudantes de Nanterre, que eram contra, né? Enfim, a sociedade não funciona sempre fervendo, tem momentos que ela ferve, né? Agora está começando a ferver um pouquinho, né? Então, para terminar, o que o senhor, como sociólogo e homem político, espera do governo Bolsonaro? Eu espero que ele entenda o que é o Brasil, entenda quais são os interesses do Brasil, que não se precipite em ficar com uma visão maniqueísta, cai lá o bom e o mal, é a China, os Estados Unidos, vou para cá, vou para lá. Não, pensa um pouco mais. Veja que nós temos história, fizemos muita coisa, falta muita coisa. O maior problema continua sendo a desigualdade. Você não resolve a desigualdade sem crescimento econômico, não resolve o crescimento econômico sem reformas. Então, tudo isso tem que ser feito na democracia. Eu espero que ele dê alguns passos nessa direção. Espero. Será que vai dar? Não sei. Eu também não sei. Eu sei que é difícil. Portanto, eu não estou querendo cobrar do outro que eu muitas vezes não consegui. Eu sei que é difícil. Mas é preciso que as pessoas tenham um pensamento no povo e no país. Tem uma visão maior. Não é? E que não dá para você hoje ter no povo e no país sem entender o mundo. Você tem que entender que o que está acontecendo é uma mudança brutal que nós estamos assistindo. Falamos de algumas aqui, nos meios de comunicação, forma de produção. A desigualdade vai aumentar se não tomar medidas efetivas para contra-atacar essa tendência, né? Eu espero que o governo não siga o que disse o ministro do Exterior dele, que disse coisas tão antiquadas, a meu ver. Então, uma visão de que o mundo é cruzado, uma coisa, parece que o bem contra o mal. Não é o bem contra o mal. Que o Brasil tem que se aliar a si mesmo. Como? Ainda disse também que o Brasil tem que se aliar a si mesmo, como se os outros parceiros não fossem importantes. Na verdade, todos têm importância, né? E o Brasil é um país que tem a possibilidade de jogar com muitos parceiros, tem jogado, né? E que tem algumas coisas que nós temos que voltar a valorizar, que é a nossa diversidade, inclusive a cultural. Eu sou muito contrário aos fundamentalismos de qualquer espécie. Eu acho que tem que aceitar a diversidade, né? E isso não quer dizer que você deve transformar o diverso no principal, que também é outro erro grave, que levou alguns países a desastre, alguns partidos também. Mas tem que entender, tem que aceitar a diversidade, tem que ter um pouco mais de sabedoria, né? E saber que as coisas não mudam completamente, nem de repente, nem que eu faço. Vai devagar, vamos fazer juntos. E se o senhor me permite desenvolver um pouquinho uma frase que o senhor disse, eu não posso cobrar dos outros coisas que nem eu mesmo fiz. Se há algum arrependimento, algo que o senhor gostaria de ter feito e não pôde? Mas claro, você acha que se eu não tivesse arrependimento, eu seria cego. Quanta coisa eu queria ter feito e não fiz. Eu acredito que as pessoas que chegam ao governo, em geral, querem melhorar a situação da população. Eu peguei muitas crises econômicas internacionais, financeiras, mesmo assim, ninguém distribuiu mais terra do que eu. Ninguém, até hoje. O sistema de saúde foi montado praticamente no tempo do Itamar e meu. Depois. Educação, nós demos a ênfase à educação primária. Contrariando, eu sou professor universitário.
contrariando não meus colegas, mas o interesse das universidades, né? Bom, tentamos. Agora, quanta coisa eu perdi no Congresso? A reforma tributária, a reforma previdenciária, eu avancei alguma coisinha, né? Outras não. É assim, é da natureza da vida, da história. Você não consegue fazer tudo. Você tem que chegar à noite em casa e dormir. Eu lutei, eu tentei. Sou certo? Não sei, a história vai dizer. E sabe outra coisa? A história muda de opinião. Às vezes acho que é bom, às vezes acho que é mal. Então é melhor você pensar, bom, eu fiz o que eu pude. Pelo menos eu faço força para dar certo, né? Daquilo que eu acredito. Eu acredito em convicção. As pessoas têm que acreditar no que elas creem como bom para o povo. E tentar lutar e tentar implantar. Pode ser, não é a mesma coisa. Uns acham uma coisa, outros outra coisa. Por isso que tem a democracia. E o povo é que decide. O Fernando Henrique, presidente, foi coerente com o Fernando Henrique, sociólogo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quer dizer, o mundo muda, eu também mudo. Eu mudo com o mundo. Não é? Eu não sou das pessoas que imaginam que o que eu pensava há 30 anos é o que vai prevalecer a vida inteira. Não é, porque a história muda. Não é? Você tem que acompanhar os acontecimentos, tem que ver essas transformações. Mas eu procurei ter uma certa coerência entre o que eu penso, o que eu faço, o que eu digo, o que eu espero que vai acontecer. Procuro. Agora, deu certo? Sei lá. Você deixa para a história julgar, né? É seu livro escrito há 50 anos, né? Esse ano ainda é referência em ciências políticas, né? Ainda é. Teoria da dependência na América Latina. Então. Ainda é, pois é. Um livro que eu escrevi em espanhol, na verdade, porque eu estava no Chile. No Chile. Foi lançado pelo estava na CEPAL. Não, estava no Chile. E escrevi em espanhol. E que era, na verdade, uma tentativa de entender um mundo que estava tateando, que era a globalização. Quais seriam os efeitos da globalização nas situações de países como o Brasil, que dependiam de outros? Qual seria o efeito? Isso foi lido pela ótica, a meu ver, equivocada, de ênfase na dependência. A ênfase era no desenvolvimento. Diferentes caminhos que levam ao desenvolvimento, apesar da dependência. Foi lido muitas vezes como o contrário. A dependência é fechada em si mesma e tal. Bom, tudo bem. Eu continuo pensando assim, quer dizer, O mundo mudou muito, está mais integrado, etc. Mas, de qualquer maneira, você não tem um mundo igualitário. Né? Não, talvez não vá ter nunca, mas é bom lutar por ele. É bom lutar para que as pessoas tenham mais chances equivalentes. Né? Enfim, nós hoje temos outros problemas graves. A forma de desenvolvimento que nós estamos começando a assistir, da inteligência artificial, a robotização, criação de novas... Isso é uma coisa que virá, está acontecendo, e que muita gente não está preparada para assumir funções nesse novo mundo. Como é que vai fazer? Você vai ter que criar condições para sobreviverem. O ser humano vale mais que qualquer outra coisa, né? Mais do que a economia. Né? Como é que você vai fazer? Qual é a forma que você vai buscar atender às demandas sociais quando você sabe que o próprio progresso econômico leva à diminuição da oferta de emprego? Enfim, tem que acompanhar tudo isso. Tá bom. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço a você.